Está começando aqui mais um programa Raio X e o Raio X dessa noite está mais do que especial. Nós temos aqui um convidado muito querido, um convidado amigo nosso aqui, ele que é repórter, jornalista, pai do Gabriel, casado há quase 10 anos com a Michele. É o nosso querido Marcos Souza, nosso companheiro aqui de trabalho, que trabalhou 3 anos e meio aqui no Grupo Arinos, né, Marcos? Exatamente. Boa noite, Poliana, boa noite aos nossos telespectadores. É uma situação diferente, esse outro lado da poltrona, né? Confesso que dá um frio na barriga, maior do que quando eu estava desse lado aí, Poliana. Que bom, Marcos. Agora você está sentindo aí o friozinho na barriga, né? Que os seus convidados sentiram aí, verdade, né? Verdade. Que bom. Mas então vamos começar, Marcos? Vamos. Primeiramente, Poliana, eu gostaria de desejar sucesso para você. Tá? Obrigada. Cuide bem desse nosso raio-x. Nós, vou usar uma geramos esse raio-x, cuidamos dele por esse tempo, estamos com muita honra passando aí sobre seus cuidados, tá? Você tenha sucesso, que consiga sempre atingir o alvo do nosso raio-x, o objetivo do nosso raio-x, que sempre é informar e bem o nosso telespectador. Obrigada, Marcos. Espero substituir aqui a sua altura, né? Espero que os telespectadores gostem, né? Apesar que todo mundo vai sentir a sua falta, né? Mas tudo bem. Então vamos começar aqui. Então vamos lá. Marcos, onde você nasceu e como foi a sua infância? Olha, eu nasci o seguinte, minha família morava em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, lá no cantinho lá, no Paraguai, e o Paraná, naquele triângulo, naquele bico ali, né? Então, no começo dos anos... Não sem detalhes, né? Depois a gente pode falar em que anos em que ano que aconteceu isso. Mas aí eu fui nascer em Guaíra, né? Porque a nossa cidade era pequena, não tinha o conforto, né? que fazia necessário. Aí meus pais foram para Guaíra, onde minha mãe foi presenteada aqui com esse belo... né? Então tem um pouco de paranaense e de sul mato-grossense. Na verdade, mato-grossense, né? Porque quando eu nasci, aí o pessoal já vai ter uma noção de qual é a minha idade, era apenas um Mato Grosso. Então eu sou genuinamente mato-grossense. Então nasci no cantinho ali do Paraná e o Paraguai. Você perguntou também como foi a minha infância, é isso? Isso. Olha, uma criança do interior, bem criada, né? Meus pais, né? Pequenos produtores rurais, não tive assim muitas farturas, aquelas coisas em excesso eu não tive, meu pai não foi assim uma pessoa muito rica, né? Mas o necessário e até um pouco mais eu tive. Tive uma criação muito boa, em termos, a formação religiosa muito boa. Acho que também o homem, né, a mulher, enfim, o ser humano precisa de uma formação religiosa. Eu, graças a Deus, tive isso, né? E também tive uma formação emocional, uma formação cultural, uma formação de exemplos, né? Que acho que a melhor formação que um pai pode dar para um filho são exemplos. No mês de julho eu estive lá na minha cidade natal por ocasião das bodas de ouro dos meus pais e fui convidado para falar em nome dos filhos. E o que eu pude realmente dizer a respeito dos meus pais é que eles foram foi um referencial, os dois foram referenciais para mim, né? Eu nunca vi meu pai mentir, né? Eu nunca vi meu pai trapacear ninguém, minha mãe do mesmo jeito, né? Eu nunca vi meu pai jogando conversa fora, né? Meu pai sempre foi um exemplo para mim, assim como minha mãe, independente de as pessoas podem estar em casa discordando de mim, mas meu pai nunca foi, por exemplo, eu nunca flagrei meu pai bêbado, né? Meu pai nunca bebeu, né? Meu pai não foi um homem de vícios, não é um homem de vícios, graças a Deus ele está vivo e forte, né? Pretendo que ele fique daquele jeito por muito tempo, né? Então, e minha mãe da mesma forma, eu nunca vi minha mãe com discussões, tem um gênio forte, amava a gente demais, né? Mas, como dizer, eu tive bons exemplos do meu pai. Tanto exemplos de ser seguido aqui, como exemplos da religião. Acho que a formação religiosa também é uma coisa muito importante para a vida de uma criança. Uma criança
que depois vai ficar um adolescente, um pré-adolescente, um adulto, um homem, e aí um senhor de idade, e com certeza vai levar para o resto da vida. Há exceções. Tem pessoas que têm um bom berço, uma boa educação, bons exemplos em casa, porém, com a maturidade, se desvia desse caminho. Mas a grande maioria, e daí porque sempre a gente fala que tanto no Raio-X como no Café da Manhã, nos programas, a necessidade de termos uma família equilibrada. Então, e logicamente existem exceções, mas a maioria se dão bem. Já posso começar a falar sobre Bíblia, né? tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ele deve andar. Você tem que ensinar, porque depois que ele crescer, jamais vai se desviar. Os erros que tive na minha vida, não posso culpar meus pais. Posso acreditar os acertos. Os erros dos meus pais serviram para me fazer a diferença. Olha só. Então, acho que para fazer diferente, né? Então, acho que é por aí, tem que ser a criação do pai. Mas da infância, quer da adolescência também ou não? Pode ficar na adolescência? Quero, mas não, vamos partir para a adolescência. Mas vamos, o seguinte, você então veio de uma família muito bem estruturada, graças a Deus, né? Até por isso que você hoje é assim, né? Esse homem aí todo competente, né? Que nós admiramos muito, obrigado, né? Obrigado. Mas assim, a gente quer saber em detalhes. Tudo bem que você, né, teve bons exemplos, mas e a adolescência? Teve aquele momento de rebeldia ou não? Foi? Né? Olha, a minha infância, se você vê o meu filho, o Gabriel, e quem conhece meu filho, né, pode checar isso, ele é a minha cara. Né? Nossa, como parece com você, Max. E também até o gênio. A minha infância, era um menininho assim, queridinho, sabe? Quietinho, né? Às vezes ficava bravinho, né? Mas foi um menino assim, acima da média, digamos assim. A adolescência, eu entrei muito assim por vir daquela infância, então as pessoas começavam a achar que eu era CDF. Né? Aquela maneirinha, o menininho já de 14 anos usando óculos, né? O loirinho, né? Aquele biotipo. E aí eu comecei a querer desfazer essa imagem. E aí eu tornei um adolescente peralta. Né? Muito peralta. Mas eu fui um adolescente assim que se divertiu muito. Muito. Brincadeiras saudáveis. Graças a Deus, nunca me envolvi com drogas. Nunca tive vícios. Né? Umas brincadeiras saudáveis. A não ser um dia que nós tiramos para fazer muita peraltice e saímos fazendo bagunça nos sítios dos nossos vizinhos, né? Saímos quebrando melancia. Chegamos num ninho de ovos lá de galinha, começamos a tirar ovos nas paredes das casas dos vizinhos, né? Nossa! E tem mais coisas que a gente fez outras vezes que não pode contar, entendeu? Mas tudo bem, né? Mas peraltice próprio, né? De meninos saudáveis, né? Tá querendo se descobrir na vida, quer chamar a atenção, mas graças a Deus foi um curto período de tempo. Nesse período de tempo eu tive problema na escola, as notas começaram a baixar um pouco, né? Mas nunca meus pais foram chamados na escola para ver questão de notas, né? Nunca meu pai foi chamado lá para resolver problema de briga, nunca. Não que não teve, porque toda criança tem, né? Mas se resolvia por ali mesmo, né? Por ali mesmo. Sim. Fui 3 vezes na secretaria. 3 vezes? 3 vezes. Tudo por causa de menina. Brigava com menina. Menina? Brigava com menina. Menina? Mas olha só. Mas por que não brigava com menino? Não, os meninos a gente consegue tinha uma amizade, dialogar e tem medo, entendeu? Porque um se respeita. Agora as mulheres são briguentas, viu? As mulheres são briguentas. São briguentas demais. Olha, eu tenho que discordar, né? Tudo bem. Eu acho que o problema vem dos homens, né? É que eles discordam muito da gente, eu acho. Mas então você teve a sua fase como adolescente comum, como, né, sempre tem. Recebeu os sermões do seu pai ali no momento certo. Com certeza, né? Com certeza. E olha só, tá muito em discussão essa questão de bater, não bater, de dar palmadas ou não dar palmadas, né? Tem os dois lados da moeda. O excesso, logicamente, tem que ser punido, né? Não pode acontecer de jeito nenhum. O pai agredir fisicamente não pode, né? Não pode. Se as palmadas vierem, elas têm que vir para coibir uma situação extrema.
aquilo que vai interferir na formação da criança. Os pais têm que mostrar que quem manda no pedaço. Porque tem muitos filhos hoje aí que não obedecem o pai. Né? Na realidade, agora, passar o respeito, né? Com certeza. E não necessariamente pela agressão. Né? O pai tem que ter argumento suficiente e autoridade apenas na voz para inibir o filho que está fazendo a peraltice. A correção física tem que ficar por última instância. E também, às vezes, ela pode ser usada, bem utilizada. Né? E com limite claro, com limite claro. E a criança saber o porquê que ela está levando aquilo. Não simplesmente porque a mãe e o pai foram vencidas pelo argumento da criança. Não porque o pai e a mãe está nervoso porque aquela peraltice que a criança fez. Né? Mas a criança tem que saber o porquê que ela está sendo punida. E outra, não deixar sinal. Né? Isso é coisa... essa agressão, isso é coisa de polícia mesmo. Isso é coisa de polícia mesmo, aí não pode acontecer de jeito nenhum. Então, falando nisso, meu pai me deu 2 correções. Né? A minha mãe eu perdi a conta. Minha mãe eu perdi a conta. De vez em quando eu tava passando do limite, que a criança aprende o limite até onde ela pode ir, né? E às vezes eu esqueci aquele limite e aí pronto. Né? Agora, eu me lembro até hoje, um dia que eu merecia e não fui. Como dizia, e não levei a surra que merecia. Né? Seu pai podia estar escutando agora, né? Foi minha mãe nesse caso. Né? Aquele dia eu falei assim, não, hoje eu tô enrolado. Nossa, esse dia então foi... E daí minha mãe falou assim, ó, lembra até hoje, você merecia, mas eu não vou te dar as varadas, né? Que palmada deixa muito sapeca a criança. Tem que ser a varadinha, que a varadinha convence. Convence. E até hoje eu me lembro disso. Né? Talvez surtiu mais efeito do que se naquele momento eu tivesse sido corrigido, né? De forma assim, com a própria varada. Então, essa foi a minha infância, a minha adolescência também. Mas muito cedo eu comecei a trabalhar com a igreja, né? Comecei a cantar muito cedo, então você teve, né, toda a parte, né, os 2 lados da moeda, aproveitou tanto de um lado, mas também, né, preocupou com o outro. Que legal, mas uma família estruturada, né, já começa por aí. A gente é o começo, acaba, né? É um começo pra gente, né, formar uma nova família estruturada, né? Exemplo. Então, assim, você disse que era muito bem na escola, teve uma fase que deu uma baixadinha aí. Mas assim, da sua infância à sua adolescente, você já tinha planos para o futuro? Você já sonhava em ser alguém, tipo um astronauta, né? Tem muitas crianças que falam, eu quero ser astronauta, não, eu quero ser médico, Você tinha algum sonho para o futuro? Você planejava? Olha, eu sempre gostei da profissão do meu pai, que é produtor rural. Né? Sempre gostei disso. Fui criado com ele, né? Fui criado ali desde comecei a ter condição de me equilibrar em cima de um cavalo, ele já me colocava. Depois eu comecei a montar sozinho, então eu queria muito isso. Mas paralelamente eu tinha outras ambições. Por exemplo, eu queria ser músico. Né? Gostaria muito de ser músico. Músico, tocar algum instrumento? Cantar. Sempre tive vontade de fazer um programa gospel no rádio, né? Sempre gostei do rádio. E pensava remotamente de um dia vir a ser um apresentador. Repórter eu nunca quis ser. Né? Então gostaria de ter um programa gospel no rádio e apresentar um jornal, mas é mais com um sonho talvez impossível, né, que eu achava, de se realizar. Olha só, né? E a vida deu voltas. Como deu voltas, né? E catou eu. Né? E não consegui ser o produtor rural que meu pai sonhava. Mas a minha família tem uma história, assim, quando a gente se reúne, né? Eu sou o caçula de 4 irmãos, né? Então, os outros irmãos têm muitas histórias para contar de minha infância. Tem o primeiro filho, depois tem o segundo, o outro irmão, depois tem uma irmã. 8 anos depois, nasceu essa belezura aqui. Nossa, então... 8 anos depois? Muito bem planejado. Imagine como não tá o mais velho, hein? Então eu sempre fui motivo de piadas, né? As peraltices minhas estão bem frescas na memória dos meus irmãos, né? Então, reunião de família, eu sofro, né? E aí, meu pai cantava canções de niná, dizendo que eu ia ser
sei lá, tudo para ele, né? Eu ia ser o administrador do sítio dele, ia ser o que ia cuidar dos tratores, e assim sucessivamente, né? Sonhou um monte. Então o pai ninava eu daquele jeito, né? Imagina, né? O caçula, depois de 8 anos, gente, o maior devia estar, né? Grandinho, de repente um bebê ali. Pois é, minha irmã, né? Ela cuidou muito de mim, né? Com a minha criancice, né? Ela realmente era uma segunda mãe para mim, devido a toda essa diferença de ano, né? Ela realmente era uma mãe para mim. E olha, eu tive lá agora.